Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E geralmente nas análises aqui de episódios de animações que a gente faz no canal, nós falamos, né, que cada um desses episódios é muito bom, é muito marcante, mas sério, o episódio da Liga da Justiça hoje focado no Superman, esse merece muito vários elogios. Até porque esse episódio de hoje da Liga da Justiça Sem Limites traz uma bela homenagem ao trabalho do roteirista Alan Moore com o Superman, e também porque esse episódio conseguiu um feito inédito. Nós já vamos falar então que feito inédito é esse, mas sério, esse episódio aqui focado no Superman é bom demais. Vamos analisar bastante ele, tudo isso depois da abertura. E galera, só antes da gente começar, né, o assunto principal desse vídeo, vocês já sabem, já vão deixando aqui o bate-like, deixa o bate-comentário também. Escreve aqui nos comentários se você já sabia qual episódio a gente ia comentar aqui, antes de eu falar qual que era. Deixa aqui nos comentários. Dito isso, esse episódio que eu comentei ali na abertura se chama Para o Homem que Tem Tudo. E é o segundo episódio, então, da primeira temporada do Liga da Justiça Sem Limites. Esse episódio aqui tá entre os melhores do desenho. Isso porque ele adapta uma das melhores histórias do Superman de mesmo nome. Essa história nos quadrinhos foi lançada nos anos 80, escrita por Alan Moore e desenhada pelo Dave Gibbons. Aqui o Super está fazendo aniversário, mas devido a um plano do Mongo, Superman sofre com alucinações, imaginando como seria a sua vida se o seu planeta natal, Krypton, nunca tivesse sido destruído, e ele não tivesse sido enviado então por seus pais para o planeta Terra. E claro, quando o desenho da Liga adaptou esse quadrinho, tiveram algumas alterações na história para caber nesse formato aqui da animação. Mas a essência da história se manteve. E vocês vão ver por que ela conversa tão bem com o personagem do Super aqui. Mas só antes de começar a análise do episódio como inteiro, o fato inédito que eu comentei antes diz respeito a algo que aparece nos créditos iniciais desse episódio. Olha isso aqui. Olha o nomezinho que tá aparecendo creditado nesse episódio. É, gente, o senhor Alan Moore deixou ser creditado em uma obra que adaptou um dos seus quadrinhos. Pra quem não sabe, né, o Alan Moore é estritamente, assim, rigoroso em relação a isso. E é muito difícil conseguir uma bênção dele, principalmente quando é adaptação dos quadrinhos. E esse episódio aqui da Liga é uma das poucas vezes que foi feito isso, que realmente apareceu ele nos créditos ali da obra. E é dito nos bastidores que os criadores do desenho da Liga procuraram conversar com o Alan Moore buscando a sua aprovação. E ao ver a ideia da adaptação que iam fazer da sua história, o Alan Moore ficou honrado em ver uma história sua transformada num episódio de desenho. Ficou confirmado aqui que Alan Moore é muito fã de desenho. Adaptação de filme, V de Vingança, Watchmen, tá nem aí. Mas desenho da Liga, aí sim, o cara sabe o que é bom. Mas bem, deixando de lado aí esse grande feito em todo esse episódio, bora ver agora por que ele é tão bom. O episódio inicia num clima todo descontraído, com o Batman e a Mulher Maravilha chegando na Fortaleza da Solidão pro aniversário do Superman. A Mulher Maravilha tem um presente em suas mãos. E ela não parece impressionada com o presente do Batman, que é um simples envelope contendo dinheiro. Mas para isso o Batman tem uma frase sensacional, onde ele admite que é difícil comprar algo para o homem que tem tudo. Olha, falaram o nome do episódio. E o melhor desse início aqui, com essa fala e interação, né, do Bruce com a Diana, é que eles se comportam e falam como se fosse um casal chegando, sabe, na festa de aniversário. Os dois chegando juntos no evento, um brigando com o outro, falando, é o seu presente, pô, olha o que você tá levando aí. Sabe, como se fosse aquelas brigas mesmo casual de casal. Aqui é bom lembrar que esse Batman, Mulher Maravilha do universo aqui desse desenho do Liga da Justiça, eles sempre tiveram esse clima aí de romance. Só que o tom do episódio muda quando eles encontram o aniversariante do dia. Eles veem o Superman parado no meio da sala da fortaleza, totalmente inconsciente e sem nenhuma reação. E eles, claro, que notam essa planta misteriosa grudada no peito do herói. A Mulher Maravilha percebe que a fortaleza foi invadida e voa para investigar. O Batman vê que o seu amigo está tendo alguma alucinação e está totalmente fora da realidade. E aqui vem então essa grande sacada que tinha, né, na história original lá nos quadrinhos. O Superman, então, aqui está sendo subjugado por essa planta telepática. E ela dá à sua vítima um mundo de sonhos ideais, criado a partir dos seus desejos. E agora a mente do Superman está presa numa prisão muito tentadora. Uma realidade onde Krypton nunca explodiu. Aqui o Super é acordado pelo robô Brainiac, que nesse mundo é tipo um robô mordomo. Ele mora em uma pequena fazenda em Krypton e é casado com uma mulher kryptoniana chamada Loana, uma mescla do nome das suas duas grandes paixões, a Lana Lang e a Lois Lane. Eles parecem já estarem casados há bastante tempo, mas enquanto conversam, o Caos sente um tremor no planeta, mas é passageiro. No mundo real, o Superman ainda está incapacitado, quando o vilão desse episódio, o Mongo, aparece diante do Batman,
segurando uma Mulher Maravilha inconsciente. Só que ela estava fingindo de morta aqui e se liberta. O Mongul depois explica aos dois mais sobre essa planta, e que ela se chama Mercenária Negra, e de como ela então induz as suas vítimas a ficarem no mundo de fantasias. E assim, esse enredo aqui do episódio, ele é bem direto e dá pra ser considerado clichê, porque foi utilizado muitas vezes. A premissa de um personagem principal que fica preso, né, no mundo onde seus desejos se tornaram realidade é algo então que a gente já viu algumas vezes. E isso não é um demérito, até porque esse tipo de história é muito eficaz em explorar bastante o personagem. E um detalhe já legal que a gente pôde ver nessa fantasia do Superman é que o episódio sugere que esse sonho do Superman não é necessariamente a vida que ele teria levado em Krypton, mas sim a gente vê que é tipo uma mistura do que ele viveu na Terra junto com o Krypton que ele conhece. Isso fica claro quando a gente vê que ele vive numa fazenda e trabalha com isso, lembrando então a sua vida que levou no Kansas. E também por ele estar casado com alguém que lembra os seus interesses amorosos na Terra. Mas assim, vocês vão ver que essa fantasia do Superman começa, né, super alegre, perfeitinha, mas vai gradualmente ficando um pouco mais sombria. Com o Superman preso em um mundo que ele mesmo criou, o Mongul presume que conquistar a Terra agora será extremamente simples. Ele até diz que nessa fantasia, o Super deve estar se imaginando como um grande governante da Terra, ao invés de ser um herói altruísta. A Mulher Maravilha fica com raiva e ataca o Alien, mas fica aparente que o Mongul é mais forte que ela. E voltando à vida perfeita do Clark, ele não só tem uma esposa, como um filho pequeno, chamado Van-El, e até um cachorrinho, o Krypto. Ele conversa com o filho sobre assumir suas responsabilidades. E fica sabendo que vai ter uma festinha surpresa pra ele depois. E assim, essa é a parada mais sensacional sobre o Superman, que ele nunca quis ser um super. Ele nunca aspirou ter o poder que tem. E é por isso que essa fantasia aqui funciona tão bem. Por exemplo, o Mongul ali não consegue imaginar o Superman tendo uma fantasia onde ele vive uma vida normal. Ele sugere na fala dele dizendo que ele deve se imaginar sentado num trono assim, governante da galáxia. No entanto, o verdadeiro sonho do Superman é ser perfeitamente mediano. Isso apenas revela que os seus desejos são como qualquer um de nós. Ele sonha com um tipo de vida que todo mundo tem, e quase banal. E voltando ali pra história, ela foca de novo na luta que tá rolando na Fortaleza da Solidão. A Diana protege o Batman, até dando um suplex aqui no Mongul. Mas esse vilão tá poderoso demais e não parece sentir muitos golpes da Amazona. O Batman, enquanto isso, tenta cortar essa planta maldita, mas ela se regenera. O Bruce começa a gritar com o Clark, falando que o Mongul vai matar todos e que eles precisam da ajuda dele. O vilão atira a Amazona numa sala de armas da fortaleza. E aí temos um momento badass da Diana segurando essa arma e atirando contra o Mongul, que tá andando calmamente e fazendo piada disso. O Bruce vê que a Mulher Maravilha vai conseguir ganhar tempo naquela sala, mas grita pro Super que essa é uma luta de vida ou morte e que o Clark também precisa lutar. E assim, destaque aqui também pra Mulher Maravilha e como ela tá sendo representada aqui, que é realmente esse lado guerreira, que na Trindade, ela é a mais guerreira de todos. E que, convenhamos, eles também acertam colocando o Batman aqui nesse lado mais cientista, analisando, tentando tirar a planta. Porque no meio dessa luta aqui, o que o Batman vai fazer, né? E bem, aqui a gente volta pra última visita nesse mundo de fantasia do Super. Nesse dia, então, que é o seu aniversário também, o Kal-El leva seu filho para visitar o seu pai e ainda vivo, o Jor-El. Aqui, ele ainda é um cientista. E assim que eles chegam ali, o Kal tenta avisar o seu pai sobre os tremores e que eles podem ser algo sério. Isso incomoda o seu pai, porque nesse mundo, no passado, o Jor-El chegou a fazer aqueles avisos sobre a destruição iminente de Krypton. Mas eles não aconteceram, e por isso ele vive com essa vergonha. E um detalhe muito massa aqui na dublagem original do Jor-El é que quem tá dublando o Jor-El aqui no desenho é o ator que faz a voz do Jonathan Kent, né, no universo da série animada, lá no desenho do Superman. E por essa escolha de vozes, a gente vê então que o Superman ele tá misturando, né, as suas duas grandes figuras paternas. Durante essa fantasia, a gente tem o visual ali do Jor-El como ele se lembra, mas a voz é do pai dele, do Jonathan Kent. E esse detalhe da voz ainda vai acontecer em outro momento aqui desse episódio. O Jor-El convence o seu filho que ele está errado e para se concentrar no futuro. O seu filho, Van-El, pede para ir no terraço para usar um telescópio. Mas quando o Superman passa pelo mapa dos tremores, ele sente que novamente que tem algo errado ali. O Superman agora começa a ver as rachaduras em sua falsa realidade, e elas são manifestadas como esses tremores cada vez mais frequentes. Enquanto isso, o Batman, no mundo real, tá afastando a planta alienígena dele e pedindo para ele reagir. E é na cobertura do laboratório do Jor-El, com o seu filho, que o Superman se dá conta de onde está. E agora o pessoal aqui do desenho se puxou nesse episódio, que vai querer nos fazer suar aqui pelos olhos, se é que vocês me entendem. O Clark se ajoelha e, próximo do seu filho, começa a contar de quando ele nasceu e como vem acompanhando com alegria os passos do seu filho
enquanto ele cresce. Mas em meio a lágrimas, o Super fala pro seu próprio filho que talvez ele não seja real, e nada nesse mundo é. O garoto diz que tá com medo, mas o Clark fala que ele tem suas responsabilidades, e enquanto o Krypton explode ao seu redor, Kal-El promete a seu filho que ele nunca esquecerá. E assim, com Batman puxando então a planta, o Super se recupera no mundo real. É maluco, essa parte aí do Clark se despedindo do seu filho, mesmo sendo um mundo ali de fantasia, olha, dói bastante. Mas assim, ao mesmo tempo em que essa parte da fantasia do Superman chega ao fim nesse episódio, também vem pra mim a minha maior crítica a esse episódio, que é relacionado a esse mundo aí da fantasia do Super, que realmente ele tem poucas cenas aqui. A animação praticamente se concentra muito mais lá no Batman e na Mulher Maravilha lutando contra o Mongo. Eu realmente teria mostrado muito mais desse mundo, como tem nos quadrinhos, e menos do que tá acontecendo no mundo real. E bem, voltando agora então pro episódio, embora o Super tenha se libertado, a Mercenária Negra acabou então se agarrando no Batman, que imediatamente fica preso no seu próprio então mundo de fantasia. E como não podia deixar de ser com algo relacionado a Batman, nós estamos então na noite fatídica dos Waynes, depois que eles viram, né, a marca do Zorro. Mas aqui, ao invés dos pais do Bruce morrerem, o Thomas Wayne toma a iniciativa e começa a surrar o Joe Chill, para alegria do pequeno Bruce. E aqui novamente tem um detalhe, né, das vozes originais ali do desenho, que quem dublou o Joe Chill nessa cena no original foi a mesma voz do Batman. Ou seja, nós podemos entender aqui pelo subconsciente do Batman, por ele ficar com a mesma voz do assassino, que na verdade ele se culpa então pela morte dos seus pais. E esse é um detalhe muito, mas muito legal. Só que pena que aí na dublagem aqui brasileira eles mudaram as vozes e não se atentaram a esse fato. E enquanto o Batman tá nessa fantasia, o Superman voa com tudo até o Mongo, salvando a Diana no processo. E gente, o Super tá muito fora de controle. Ele acerta o vilão com muita raiva e grita com ele, dizendo se ele sabe o que ele o fez passar. É muito brutal. Contudo, o Mongo responde dizendo que ele sabia sim, e retribui os golpes que levou do Super. Tem até um momento maneiro do Superman acertando o vilão com sua visão de calor. Já a Mulher Maravilha, que tá muito ferida, consegue rastejar pro lado do Batman para ajudá-lo a tirá-lo do seu mundo dos sonhos. O Batman, então, ainda tá naquela memória lá, vendo os seus pais vivinhos. E tá tudo correndo bem, até que ele começa, então, a ouvir a voz da Diana. E assim como o Superman, o Bruce lembra que ele tem, sim, as suas responsabilidades no mundo real. E é uma cena muito forte, em que o Bruce pequeno, enquanto vai se dando conta que aquilo é uma ilusão, o bandido volta a ganhar e o rosto do Bruce vai ficando com medo. Até que ele acorda com um disparo que mata os seus pais. É muito tenso. A Diana tira a mercenária do Batman, que tenta se agarrar nela como aqueles facehuggers da franquia Alien. A luta do Superman chega num outro salão, e o herói fica quase cego de raiva, quando o Mongo chama aquele sonho de fantasia. O Super grita com ele, dizendo que ele não sabe o que ele perdeu lá. E antes que ele possa dar um golpe fatal, o Superman é distraído por uma estátua, que são seus pais segurando o Krypton no ar. E naquele momento de hesitação, o Mongo ganha vantagem e o acerta, deixando o Super à mercê do vilão. E essa parte do Superman lembrando de Krypton ali e ao mesmo tempo lembrando dos seus pais e do seu filho, faz então uma alusão ao que ele disse, né, pro filho dele, dizendo que ele nunca ia o esquecer. E isso ficou perfeito nesse momento, né, porque na hora que o Superman tava com raiva e ia matar, que é algo que ele nunca faria, ele lembrou lá do filho dele. E o melhor ainda é a resolução dessa luta. Pouco antes do Mongo poder acabar com o Superman, a Mulher Maravilha aparece ali e joga a planta nele. Ela se prende então no Mongo, congelando no lugar e o colocando sob o seu feitiço. Depois, à medida que o trio se reagrupa, a Mulher Maravilha dá ao Superman o seu presente de aniversário, uma nova espécie de rosa com o nome de Krypton. O Superman aceita de bom grado, antes de jurar solenemente a imagem de seus pais que ele nunca esquecerá o seu planeta. Voltando-se para o Mongo em coma, eles se perguntam sobre o que será que o vilão está sonhando na sua fantasia. O Batman diz que ter esse tipo de sonho é bom demais para ele. E de fato, o rosto espancado aqui do Mongo dá uma sorridinha fraca, enquanto gritos de agonia e sons de guerra ecoam em sua mente, encerrando o episódio. E esse foi então o episódio do Para o Homem que Tem Tudo, ou mais conhecido como o episódio favorito de desenho do Alan Moore. E de novo aqui eu tenho que me repetir que, cara, é um grande episódio mesmo. E uma curiosidade que tem na HQ original, e que no desenho ali só é sugerido, é que esse sonho do Mongo realmente diz respeito a muita guerra e ele como um tirano, né, soberano no planeta todo. Então realmente combina muito com o Mongo. E sobre o episódio, né, todas aquelas cenas envolvendo as fantasias tanto do Superman quanto do Batman, olha, são precisas de tão boas nos diálogos,
nas referências, tudo é muito bem feito. E o quanto também que esse episódio ele fala com o Superman e mostra esse desejo dele ver que é um desejo muito mediano, que todo mundo quer. E mostrando que ele é muito parecido com muitos de nós. E também, como apontei em determinado momento, eu acho que a principal, digamos, ponto negativo é o quanto que ele se foca muito nessa luta do Mongo ali no mundo real com a Mulher Maravilha. Realmente, eu acho que poderia ter descartado muitas dessas cenas e ter mostrado mais pro final, que eu acho que muita gente não ia se importar. Mostrar mais coisas dessa fantasia do Superman. Mas enfim, né, galera? Essa é a minha opinião. Agora eu quero saber de vocês. O que vocês têm pra falar aí sobre esse episódio? Vocês lembram dele? Vocês curtem? Deixa aqui nos comentários. E já sabe, né, galera? Se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação pra saber absolutamente tudo sobre o Batman. E se quiser apoiar ainda mais o canal, nós temos 2 projetos de financiamento coletivo, no Padrim e também no Clube de Canais aqui no YouTube. Tem o link dos 2 projetos na descrição desse vídeo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.